Bom dia a todos. Que formoso despertar e estar alegre, estar felizes. Para o novo dia, onde Deus nos dá a oportunidade de poder apreciar a sua grandeza. Como? Começando por você. Vendo você. Isso é uma grandeza de Deus. E criado por Deus. E damos graças por ter nos colocado a viver em um tempo em que muitos profetas desejaram viver, muitos justos. E a você e a mim nos correspondeu esse privilégio, essa bênção. Tem motivo de alegria, tem motivo de felicidade. Tem motivo para estar contente. E agradecer a Ele por tudo que nos tem dado. Primeiro, pela palavra, sua revelação, esse alimento espiritual que nos mantém dia após dia, vai nos levando, vai nos carregando, vai nos sustentando. Ele disse que sustenta tudo, até mesmo a natureza é sustentada pela sua palavra. Portanto, damos graças por essa palavra. Graças por tua palavra, Senhor. Graças por tua revelação. Obrigado por me dá-la e obrigado por abrir o meu entendimento para vê-la, compreendê-la, recebê-la, crê-la. E, Senhor, se tem algo que eu ainda não entendo, tu me vai dar a conhecer, porque é tua palavra, e a tua palavra tu vai me abrindo pouco a pouco o entendimento e vai unindo o meu subconsciente com o consciente. Palavra sobre palavra, palavra sobre palavra, e vai chegar um ponto que seremos a palavra em plenitude. Que o que esse Filho de Deus disser, assim será, assim é. E se você observar, está acontecendo e talvez não percebemos, mas é em uma forma tão simples que Deus cumpre, que talvez os afãs do mundo não nos deixem ver a grandeza do que você tem. Você tem um poder, mas tem que saber usar esse poder. Quando Jesus entrou a Jerusalém, toda Jerusalém se comoveu. E como que o rei de Israel entrou em um burrinho? Estava entrando em um burrinho. Ele disse que ali era a palavra, ou seja, eles viram algo tão e tão simples, entrar a esse lugar tão sagrado, que os que estavam aí o proclamavam, Hosana, Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. E pegavam palmeiras, estendiam no caminho, forravam no caminho. Para eles isso era grande, para outro talvez era uma pessoa que estava causando reboliço ali, e forrando o caminho todo, um alvoroço. Mas ele ia sobre a palavra, ele ia entrando em Jerusalém sobre a palavra. Hoje você está sobre a palavra. E breve vai entrar a esse novo corpo. Nesse tempo final, esse cavaleiro do cavalo branco vem montado sobre esse cavalo branco, sobre esse cavaleiro. É a palavra pura. E vocês vejam, hoje o coroaram rei. Hoje disseram novamente, Hosana, bendito o rei que veio em nome do Senhor, Hosana nas alturas. O tem reconhecido e qualquer um poderá dizer, que alvoroço é esse que essas pessoas têm aí? Essa algazarra. Esse é o avivamento que tinha sido prometido, que daria à igreja noiva a fé do rapto. Lá teve uma grande expectativa por essa obra que ele ia realizar.
Vocês vejam, começou com alegria y con un avivamiento grande e com um grande avivamento Calvario. e terminou no Calvário. Todo va a desembocar. Tudo vai desembocar, no final tudo vai desembocar, Desembocó en la primera venida del Señor. como a primeira vinda do Senhor desembocou. En el programa divino tenía que ser así en la primera venida Mas del no Señor. programa divino tudo tinha que ser assim. Ellos quizás A primeira vinda do Senhor, talvez eles não compreendiam o que ia acontecer. no le dijo tal cosa Quantas vezes Pedro disse a ele tal coisa não te aconteça? que cuando iba a enfocar sus ojos Mas ele sabia que quando ele focasse seus olhos a Jerusalém, aquello para lo cual él vino, isso já seria aquilo para o qual ele veio a esse planeta Terra. la entrada triunfal, Hoje comemoramos a entrada triunfal que há 2000 anos atrás um homem simples, um homem do comum, un muchacho que estaba por allí criándose um garoto que estava a través de esas tierras, sendo criado ali naquelas terras e tinha um ofício había sido bautizado por Juan, e que tinha sido batizado por João. comenzó un ministerio Começou o ministério ali y luego llevó a cabo el Señor con él e una adopción depois o arriba Senhor realizou nele uma adoção em cima do monte, no topo do monte. de Jesús en su primera venida, Todas essas fases e etapas de Jesus em sua primeira vinda de una forma engrandecida en este tiempo. são atualizadas em uma forma engrandecida nesse tempo. Jerusalén ya ahí estaba adoptado. Quando focou para Jerusalém, aí já estava adotado. Luego vean ustedes que una de las cosas que ocurrió allí fue que Depois vocês vejam que uma das coisas que aconteceu ali foi que entrou no templo y limpió la casa, e limpou a casa. o sea que todos tienen que mirarlo en la forma actualizada hoy. Ou seja, tudo hoje tem que ser olhado de uma forma atualizada. De ese ministerio Após a adoção desse ministério, la casa. aí limpa a Se ha casa. estado limpiando la casa. É Hoy, feita a limpeza da casa. Hoje tem estado limpando a casa e pondo-a em ordem. así estar listos para recibir E assim estar preparados para receber todas as promessas correspondentes a essa nova dispensação. iba a grabar porque miren Eu ia gravar porque, vejam, y el librecita todo allí, e o livro de cita, todos ali, quería verles personalmente mas eu queria ver vocês pessoalmente este contacto visual, e ter assim esse contato visual, ya que es uno de los sentidos y já que é um dos sentidos, tocarlos con la mano poderosa de la fe, e tocá-los com a mão poderosa da fé compartir con ustedes estos ratitos. e compartilhar com vocês esses momentinhos nesta manhã. Todo lo que está ocurriendo es algo tan grande en el programa divino, Tudo o que está acontecendo é algo tão grande no programa divino, de estar el pueblo latinoamericano, onde, caribeño, além de estar o povo latino-americano e caribenho, onde quer que se encontre um escolhido avivado, de estar en ese gran avivamiento, e além de estar neste grande avivamento que ele tinha prometido, éxito grande, tem um grande exército que vai conosco. y se está llevando a cabo y cumpliendo todo E está sendo realizado e cumprindo tudo o que foi prometido e tudo o que foi falado nuestro apreciado hermano, a quien amamos, pelo nosso precioso irmão a quem amamos e amamos a sua família, Mario Branco. o reverendo William Marion Branham. Hablado por nuestro amado hermano, a quien amamos, E tudo que foi falado pelo nosso irmão a quem amamos e também a sua família, o Dr. William Souto Santiago. hoy lo estamos viendo. Toda a mensagem que eles trouxeram, hoje estamos vendo vivificados, sendo cumprido. Tal vez yo no lo haré, dice el hermano Branco. O irmão Branham disse, talvez eu não farei, Este mensaje mas esta mensagem introducirá a Jesucristo al mundo. introduzirá a Jesus Cristo ao mundo. ¿Cómo va el mensaje a hablar? Agora, como a mensagem vai falar? ¿Cómo va a introducir el mensaje
al Mesías, al Cristo, al ungido. ¿Cómo? Como a mensagem vai introduzir o Messias, o Cristo, o ungido, como essa mensagem o introduzirá, mas como fará? Ele disse que ele mesmo se apresentaria. Então ele pega a mensagem e coloca na boca, no coração desse profeta, e é falado, e aí está a mensagem. A mensagem está aí, o identificando como cumprimento dessa palavra. Viram como é simples? E, consequentemente, a sua mensagem é toda a mensagem que foi trazida. Por isso ele disse, eu estou construindo uma plataforma para que alguém mais suba a ela. E isso é pegar toda essa mensagem e revelar a forma do cumprimento, a forma de cumprimento. Isso é assim, isso está cumprindo aqui, isso está cumprindo aqui. Agora, vejam, as coisas vão sendo faladas e vão sendo cumpridas à medida que vai passando as fases do sétimo selo e não revela, como falamos, não revela, dizendo, esse é o próximo passo. Vai dando o próximo passo e aí fala, foi isso, foi isso. E vai cumprindo à medida que Deus vai realizando essa obra, porque senão, por aí tem uns personificadores, imitadores, que rapidamente já trata de olhar, isso está sendo feito assim, deixa eu fazer algo parecido, para ver se eu agarro um pouquinho de pessoas, para que não caia aqui, porque estão atentos a outras coisas e não às promessas e o cumprimento delas nos escolhidos. Por trás, eles têm outras intenções. E como Deus não está com eles, então tem que ter alguém por trás disto, que é o inimigo de Deus. Não pode ter um meio inimigo. Agora vejam, tem um lugar que ele nos pregou, onde ele nos disse, isso está na 270 e pouco, dos extratos da visão da capa. Deve ser o volume 3 por aí, ou 4, onde ele nos disse, ore bastante por um terreno que surgiu em Porto Rico para nós. Isso foi em 2007, creio que foi. E poderemos obter. Depois colocam aí. E podemos obtê-lo pela metade ou menos da metade do preço. Isso são bastante metros quadrados. Vejam, quando a gente lê isso, e a gente recorda quando falava de todo esse terreno, tudo isso, se Deus tivesse nos mostrado antes, talvez, a envergadura que tudo isso seria, então, talvez ia fazer muitos correr. Era algo impossível. E estamos no terreno, estamos no edifício, e estamos com as pessoas que estariam dentro desse edifício. Vejo como a palavra é criadora. E daí para cá, o quanto choveu. E veja, estamos aqui. É uma palavra que não caiu por terra, e o povo que não deixou essa palavra cair por terra, mas a pegou e a creu. Com muitas circunstâncias, era difícil, porque tinham muitos que estavam atentos, pendentes. Mas em um lugar ele disse, foi feito algo grande e foi o mais importante, é que foi orado ali por esse terreno. O que depois o conseguisse seria fácil. Ter pisado e orado, isso seria o difícil. E o que acontece é que o que orou foi o que tinha que orar. Era um profeta dispensacional, como foi dito a Abraão. Todo lugar que pisares a planta do teu pé, é como que se alguém estivesse caminhando o mundo. E vocês vejam quando essa palavra se cumpre plenamente. Agora vemos que Deus ouviu. O resultado desta oração é esse. É isso aqui. E ele diz, certamente vamos necessitar isso e muito mais. Assim que não tem problema se
necessitará algo mais. El planeta Tierra completa es de Dios. O planeta Terra completo é de Deus, o universo é dele. Si él necesita algo más, Assim que se ele necessitar algo mais, ele vai prover. cuando la tercera etapa en toda su plenitud esté manifestada, Quando a terceira etapa em toda a sua plenitude estiver manifestada, en unas ocasiones puede ser en un país, que essa terceira etapa em algumas ocasiões poderá ser em um país e em outras ocasiões poderá cumprir em outro país também. esa tercera etapa Ou seja, que tener essa recorrido, terceira etapa poderá fazer um ¿cómo percorrido. va a tener la tercera etapa Ah, recorrido? como a Está terceira llevando la etapa carpa. vai fazer um percorrido? Não estaremos levando a Lo que yo capa, les vem? decía, la carpa, O la que eu dizia a tercera vocês, etapa, que a capa, a terceira etapa, esse ministério messiânico, esse ministério da segunda vinda do Senhor, ia fazer esse percorrido em um homem. ese misterio Aí esse mistério está de selado forma sencilla. em uma forma simples. Pueda esa tercera etapa tener un recorrido. Essa por terceira algunos etapa países, poderá ter um percorrido tipo por alguns campanhas países, evangelísticas, tipo ou assim, tipo campanhas recorrido evangelísticas evangelístico. ou percorridos O sea, evangelísticos. ese evangelio del reino, Ou seja, esse evangelho do reino, ese recorrido fazendo esse percorrido en la etapa de traer la palabra de enseñanza. Na etapa de trazer a palavra, o ensinamento, mas tudo isso irá entrelaçando Y va a pasar y va a entrelazarse e vai passar e se entrelaçar esas fases del séptimo sello que vio el reverendo William Branham. com essas fases do sétimo selo que o reverendo William Branham De viu. una forma progresiva. Portanto, tudo vai de uma forma progressiva Clic, como decimos, e o clique, como nós dizemos, cuando tú le das a la caja fuerte, quando você pega aí em uno le ponen um cofre aí que você vai girando aí para abrir o cofre, combinación, pues ahí está. e se tem uma combinação, tem muitos que são espertos nisso. E no silêncio escuta cluc, aí caiu Le da para el otro lado essa trava e gira para o outro lado e todo clic, va engranando. e tudo vai engrenando. É como a chave, quando você vai pondo a chave, esses dentinhos vão encaixando nesses buraquinhos da chave. E como ele tem a chave de Davi, Sabe cómo ir entrando para que ese reino pronto se sabe como vai entrando para que em breve esse reino seja estabelecido. Em breve seja cumprido, mas primeiro, onde está sendo estabelecido? corazón. No coração. Ahí está estableciendo él ese reino mesiánico. Aí ele está estabelecendo esse reino messiânico Corazón, na alma, no coração, pasando del lugar santo al lugar santísimo, passando do lugar santo ao lugar al santíssimo, escogido de Dios. Tenga ahí sentado e que cada escolhido de Deus tenha sentado aí a esse que assentará no trono de Davi. Bendito seja o Senhor, viram? luego. Entonces lo físico E depois, então, no lo físico, veremos en el milenio. isso veremos no milênio. Ahí entenderemos todo. Aí entenderemos Va a ser tudo, un entrelace que va a llevar mas tudo será um entrelace y eso luego va a pasar que vai levar a isso, luego de la cena de las bodas de e isso depois vai acontecer depois da ceia das bodas do Cordeiro. Agora vejam, dice. Así que en esa etapa, assim que o si nessa no por etapa, internet y el satélite, ou se não también pela internet, estarán pelo viendo satélite, que também todo estarão lo que estará vendo pasando. tudo o que estará acontecendo. Ahora, hay algo muy interesante Agora tem algo bem interessante, y es que el hermano Branham, e é que o irmão Branham, ¿está todo bien? está tudo bem? ¿Ah? Chequéate. Dios bendiga al hermano. Examina lá, Deus abençoe o irmão ou a irmã. Quem é? Dios bendiga a Ruth. Deus abençoe Ruth. Que en el año 50 Que no ano 50 de nuestro hermano Branham, do nosso irmão Branham, él visitó a los de la sexta dimensión. ele visitou os da sexta dimensão.
si ustedes consiguen Se vocês ese escrito que hay ahí, conseguirem esse escrito que tem ali, para leer el escrito que está encima. para ler o escrito que está Yo creo que lo em hemos cima, hablado, eu suponho que já temos falado, donde él escribe, onde ele escreveu: vamos a ver si lo tenía aquí. Él escribe arriba, em cima, ele escreveu que aos 50 anos él los visitaba. ele os visitava. O búscate la cita de cuando lo relata y después dice, Essa aqui diz, es de la cita 1165. é da cita 1165. Dice, están esperando, los veré otra vez. Diz, Los veo de vez en cuando. estão esperando, eu os verei novamente. De vez em quando eu os vejo em uma visão quando eu olho mais além do véu. Estão ali. O irmão ele escreveu ver, o irmão Branham os via de vez em quando no paraíso. Na sexta dimensão estão esperando. A 1165, essa aí. Ahora, vean ustedes que Agora, vocês se ha vejam estado visitando que esteve visitando a esos que las teofanías a esses que as y aquellos teofanias en donde las teofanías están e aqueles viniendo. aonde as teofanias estão vindo. E recordem que a teofania é a palavra. Todo se tiene que cumplir en esta dimensión de tiempo, luz y materia. Tudo tem que cumprir nesta dimensão Por de consiguiente, ese ministerio luz, tempo e matéria. Consequentemente, esse ministério tem estado visitando a todos os filhos e filhas de Deus pertenecientes a esa dimensión, que pertencem a por essa eso lo han dimensão. recibido, Por isso, o tem así recebido, como el hermano Branham los visitaba. assim como o irmão Branham os visitava. Mas vocês vejam que depois chegará o momento que a visita Ahí para traérselos. será uma visita lá para trazê-los. Estará visitando Mas primeiro y está visitando estará visitando e está visitando los hijos e hijas de Dios os filhos e filhas de Deus desta Jerusalém espiritual, celestial, de vez en cuando. de vez em quando. Ahora, eso anoche Agora isso, él me lo estuvo mostrando. à noite ele esteve me mostrando desta forma. Mira, lo que estás haciendo es eso. Veja que você está fazendo é isso. ¿Cuántos tiene? E você tem quantos? Você tem quanto? 50 anos. Todo lo cumple. Como esse ministério cumpre tudo de uma forma A esas etapas sin presionar nada, sin que temos entrado a essas etapas sem pressionar nada, talvez sem llegado ese ministerio a esa sem edad, perceber. E como esse ministério chegou a essa idade cumpliendo cosas e que antes tem no se estado podían cumprindo cumplir. coisas que antes não podiam ser cumpridas. Tipificaron Outros lo que está pasando. refletiram, representaram o que está acontecendo hoje. Ahora miren, dice aunque Agora vejam, así que en esa, diz, etapa, assim o que si no nessa por etapa, internet y satélite también, que ou se también, não pues, pela estarán internet viendo e todo lo que estará satélite, que pasando. estarão vendo Pero tudo o que estará pienso, dice el acontecendo. hermano William, pero Mas eu pienso penso, irmão, ele disse, eu Pienso también que habrá também algunos penso países en que donde terá alguns personalmente países va a em que cumplirse esa tercera pessoalmente essa terceira etapa esa vai palabra cumprir. personalmente, Essa palavra automáticamente ya ahí pessoalmente. un E então instrumento. automaticamente aí ele já coloca em um instrumento. Ese personaje Então esse personagem llevando a cabo algo tem en que esos estar países. realizando algo nesses países. Así que vamos a esperar, orando y trabajando. Assim para que pronto vamos llegue ese esperar, tiempo plenamente. orando e trabalhando para que em breve chegue plenamente essa etapa. Isso tem a ver com o sétimo selo e com o sexto selo. Porque o que o sétimo selo é para a igreja, El sexto sello para Israel. o sexto selo é para Israel. El sexto sello
que es el Hijo del Hombre, o que é o sexto selo, que é o Filho do Homem, a vinda do Senhor. Moisés y Elías. A sétima trombeta, Moisés e Elias, para Israel, que é o O sea, mesmo. es el mismo personaje. Ou seja, é o mesmo Ahora personagem. miren, eso es lo que nos habla él aquí, Agora vejam, isso é o que ele nos fala aqui nessa mensagem, de unas palabras de saludo desde Goiânia umas hacia palavras de Venezuela, saudação desde Goiânia 2008. a Venezuela em 2008. Ele disse, Y ahora continuaremos. e agora continuaremos um pouquinho antes disso. Agora estamos dispostos a respaldar com todo o coração, com nossas congregações, esse projeto divino que foi mostrado nessa visão. E, consequentemente, estamos trabalhando para que uma capa catedral gigante seja estabelecida em Porto Rico, e depois veremos que alguns países possivelmente façam o mesmo. Mas primeiro temos que começar com um lugar, e já temos começado. E recorde agora que ele disse que os lugares ficariam pequenos. E vejam, se tiver tempo, ele disse que seriam construídos lugares grandes, que é o que estão fazendo. Vejam, Deus nos deu esse tempinho e também estão construindo lugares. Esse lá da Colômbia é grande e vão ampliar mais. No México também temos o de Villahermosa. Na cidade México também está construindo um lugar grande e vai aumentar para os lados também, ampliar. E esperamos que em breve esse lugar esteja pronto lá em Tizayuca. E é um bom lugar porque é um pouquinho assim afastado, próximo da estrada, da autopista, porque para chegar é fácil. Mas isso é um pouquinho assim adentrado e lá tem bastante terrenos. Assim que todos os lugares onde está tendo atividade, onde também alugaram estádios, porque se não tem lugar grande, não tem nenhum problema. Alugaremos o estádio ou outras vezes nos dão, mas vai chegar o momento que vão colocar tudo à disposição da obra em todos os países. Ou seja, que podemos dizer que todos os estádios, parque, quadra de futebol, todos esses edifícios serão usados nesta terceira etapa. E não vai dar conta, não vai vencer. Assim que algo grande está sendo realizado progressivamente. E como é possível que venha montado sobre essa mensagem e esteja produzindo tudo isso? O mesmo falavam de Jesus montado em um burrinho, descendo ali para baixo e pulando, e alegre e feliz, ele ia no seu burrinho. O Rei dos Reis, Criador dos céus e da terra, o Criador do céu e da terra, em cima de um burrinho. E era algo tão insignificante humanamente. Você olha aquilo, eu imagino quantos zombadores tinham por ali. Olha isso aí. Vê isso aí, que é um absurdo, e para acúmulo o proclamam rei. Esses aí são os fanáticos, esses não têm nenhum sentido normal. O que os críticos e incrédulos viam isso como algo desprezível, no programa divino era algo grande, e para os escolhidos era o maior que estava acontecendo ali. Igualmente hoje, para muitos, isso não pode ser possível. Carregando os livros, as mensagens. Isso é o cavalo branco do Apocalipse 19. Agora já não é cordeiro. Ou seja, que o que estamos vendo é a atualização desse evento glorioso que aconteceu
2000 anos atrás. Y continuaremos, y ya hemos comenzado y continuaremos hasta que veamos levantar Já una carpa está avançado e o continuaremos catedral gigante en até que donde veremos uma carpa ou el catedral ministerio gigante, del día posterior, onde esperaremos día final, que o o séptimo ministério do milenio, último dia, o dia sea final, ou o manifestado. sétimo milênio, seja El cual está manifestado. prometido que será el ministerio de Elías, O junto que está al prometido ministerio que de será o Moisés. ministério de Elias junto ao ministério de O sea, Moisés. el ministerio de los dos olivos, Ou seja, o porque los ministério das grandes duas milagros, oliveiras, señales y porque maravillas os para el día grandes sinais, posterior están milagres e prometidos maravilhas para o el último ministerio dia de los dos olivos, estão prometidos el para os ministerio de ministérios Moisés y das duas oliveiras, os y en ministérios donde de esté el Moisés e instrumento Elias, en el cual estará el as duas ministerio de oliveiras. Elías, E ahí onde estará el estiver cumplimiento o para la visión de la instrumento, carpa. onde estará os ministérios de Moisés e Elias, aí estará o cumprimento da visão da El capa. instrumento Ou seja, se tiene encontram, que tener una carpa. se tem um instrumento, terá que ter uma capa. Pablo también tuvo carpa. Como Moisés, Paulo também teve capas, tendas, e neles estava refletindo o que esse ministério final teria. Hermano Branham tenía carpa. Veja, o irmão Branham também tinha capa, tendas, Más adelante habla de eso. e aqui mais adiante fala disto. Pero vean, el mismo hermano William tenía Mas veja, carpa. o próprio irmão, ele tinha capa, Como en él también estaba siendo más marcado. como nele estava sendo mais marcado, Fíjense ustedes, porque vocês observam, no irmão Branham, tenía carpa, o irmão Branham pero tinha hasta capa, donde sabemos, nunca llegó a tener un cuartito. o irmão Branham tinha tenda, mas até onde sabemos não tinha um Hay que ver, quartinho. confirmar, pero sí tenía Tem que oficina, confirmar, mas tinha escritório. un cuartito de las medidas que él Mas um había dicho. quartinho, na medida que ele tinha falado, Él quería não. montar una carpa para Ele poner queria el cuartito. levantar uma capa para construir o Hay quartinho. lugares donde él coloca E ciertas cosas tem ahí, lugares que ele coloca certas coisas ali, que de seguro, que certamente, cuando él visitó allá, quando ele visitou lá, deram essas informações naquele tempo e ele anotou ali. o sea que el hermano Branham tenía, vamos a decir, Ou seja, que o irmão Branham tinha, vamos dizer, essa vontade, ese anhelo, esse desejo esa carpa. de ter essa Sabía capa, que el ministerio que tuviera esa carpa porque ele sabia que o ministério que tivesse essa capa estaría llevando a cabo seria o todos esos ministério milagros y maravillas. por meio do qual Deus estaria realizando todos esses milagres e maravilhas e acima de tudo, a fé do rapto, que é o mais importante. Miren, cuando él dice, Vejam quando ele que habla disse de la fe que vienen teniendo, que tienen, que estava falando da fé que tinham, apenas tenemos suficiente fe para temos sanidad divina. fé o suficiente para a cura divina. Então, vejam, O sea, hacía falta una fe mayor. em tudo isso, ou seja, que Se necesita esos 7 truenos. necessitava uma fé maior, necessita esses 7 trovões, necessita essa O fé sea, do aún rapto. que él tenía, que era Ou grande, seja, que até mesmo o que ele tinha e que para era él, lo más grande, grande era la para ele, o maior é a fé do rapto, porque sem essa fé, tener suficiente ele fe para dizia, la sanidad divina. temos fé o suficiente para a cura divina, mas temos que ter essa fé do rapto para sermos levados, raptados. Ahora vean que en el tiempo de nuestro hermano William, Agora vejam que mostrar no tempo do nosso irmão William, ele chegou a mostrar mais de esas perto etapas essas etapas, a esse ministério, porque foi visto esse ministério com capas, depois vemos pela primeira vez con un cuartito, donde com fue? um quartinho. Foi onde? En el de metal. No de metal. Pero se han fijado Mas que observaram ninguna de las carpas anteriores que él tuvo em el nenhuma das capas anteriores ele teve o quartinho. cuartito. Va y manda hacer ese edificio, E quando mandou fazer esse edifício, entonces tiene un edificio de metal, então tem um edifício de metal e aí coloca o quartinho. pero el cuartito pasó luego a otro Mas edificio de depois metal, que es el o otro. quartinho foi passado a outro edifício de Pero metal, nunca que é estuvo outro. ese cuartito Mas esse bajo ese quartinho ministerio, bajo carpa. nunca esteve nesse ministério sob capa. Dios cuidó y él también se cuidó Deus cuidou. E ele também se cuidou. y aún tampoco permitió que el hermano Branham E também não permitiu que o irmão Branham, não permitiu o irmão Branham. iba a tener esse quartinho, Somente os ministérios de Moisés e Elias ia ter esse quartinho, ia ter a capa e ia ter o povo que ia receber essa fé do rapto. Ningún mensajero pudo hacerlo realidad. Nenhum mensageiro pôde tornar realidade. Y se fue. Cada um terminou Y eso seu es lo que no tempo e han se podido foi. entender mucha gente. E isso é o que muitas pessoas não conseguem entender. Pasar la página, Ainda não conseguem virar a página. más bien se han quedado atrás. E melhor, ficaram para trás. E o que fica para trás sempre ataca o que vai na frente. Sempre é o mesmo.
ou tenta meter a porque perna no aí, son honestos, porque não são honestos. ¿cómo lo vas a hacer tropezar? Se a pessoa vai na frente e está ganhando, como vai fazer a pessoa tropeçar? Tiene que ser así. Mas vejam, tem que ser assim. Tiempos, y en este tiempo no Aconteceu será em así. outros tempos, e esse tempo não seria a exceção. Agora, como esse ministério tem a grande capa, Para el carpa que parecía para ele catedral, parecia uma parecía, capa, parecia de uma cierta catedral, forma, no dio unos detalles parecia de certa para que forma, não deu detalhes hicieran algunos para que la alguns imitación de hacer não lo mismo. imitasse e fizesse da mesma forma. Mas vocês vejam Lo que estamos viendo que fue lo tudo o que el hermano estamos vendo foi o que o irmão Branham viu. edificios afuera, dice a nuestra conveniencia, Edifícios fora, que y ahí disse están los baños, que é edificios, oficinas, para nossa conveniência, estão aí os banheiros, hechos escritórios, conforme a la visión. tudo feito conforme a visão. Ahora dice, por lo tanto tenemos que vigilar Diz, portanto, para que temos que ambas cosas vigiar concuerden. para que ambas coisas Tenemos que vigilar para que ambas cosas concordem, combinem. E se temos que vigiar para que ambas coisas combinem, então esse ministério tem que ter uma capa. E nessa capa tem que ter o ministério que o Espírito Santo esteja operando, os ministérios de Moisés e Elias. desligar ese ministerio de la carpa. Não pode separar esse ministério da capa. Por lo tanto, tenemos que vigilar para que ambas cosas concuerden. Portanto, temos que vigiar que ambas coisas concordem, se combinem e vejamos ambas coisas cumprindo. O ministério de Elias, a visão de Elias e o ministério de Elias e a visão da capa cumprida. Portanto, podemos ver o simples que tudo será, assim como Moisés teve uma capa, onde estava a arca do pacto e a mesa com os pães da proposição, e onde estava o altar de incenso, e onde estava o candeeiro ou castiçal com as 7 lâmpadas. Foi Moisés que mandou construir aquele tabernáculo por ordem divina. Vocês viram? Para o último dia, assim como vimos também muitos evangelistas que tiveram uma capa, o reverendo William Branham ministrou também sob capa em alguns países, na América do Norte e em outros países. Para o último dia, Elias ministrará sob capa, junto ao ministério de Moisés. E isso dará lugar a uma grande manifestação e plena da parte de Deus, onde maravilhas, sinais e milagres serão realizados, e também milhares de pessoas receberão a Cristo, receberão salvação. E também muitas pessoas receberão cura divina. Esperamos em breve ver esses ministérios das duas oliveiras. Esperamos ver em breve. Mas em 70, 80, 90, ele dizia que os ministérios de Moisés e Elias, Deus estava operando, ele falava assim. Vejam, os profetas de Deus falam na forma que Deus lhes diga que fale, para que essa palavra, quando se materialize, quando se materializar, já foi falada por um profeta. Tem coisas que têm que ser faladas para que se materializem. E ele estava falando à igreja noiva. Agora vejam, Maria aceitou isso que diz que nela nasceria esse filho. Faça conforme a tua vontade. Mas vejam, o grupo denominacional não aceitou isso. Não queria todo o sofrimento e todas as aflições que viria após esse nascimento. Dores de parto. Mas vejam, neste tempo aconteceu o mesmo. Somente a igreja noiva aceitou o cumprimento desse filho prometido. O que não aceitou, então já cai com o grupo que na primeira vinda do Senhor não o recebeu, ou rejeitou. Hoje estou vendo essa Maria espiritual que aceitou e que disse, faça em mim conforme a sua palavra. Porque lhe nasceu de seu seio, de suas entranhas,
deste corpo místico de crente, nasceu esse filho. Mas esse filho não pode nascer de um grupo, ou de um povo, ou um indivíduo incrédulo, porque o primeiro que vai dizer é não. Rejeitaram o nascimento desse filho. Agora veja, isso como que entrou aí. Agora diz, porque para eles serão os milagres e maravilhas no meio do povo de Deus. Eles terão o poder, porque Deus está neles manifestando o seu poder. E esperamos que os ministérios e a visão da carpa surjam unidos nesse tempo final. Desde os alicerces, mas vamos um pouco antes. Desde o momento que foi pisado e orado. Aí estavam os ministérios e também a carpa, que surjam unidos nesse tempo final. E vejamos as duas coisas unidas. O povo privilegiado, que está vendo as duas coisas. A carpa e os ministérios. A visão da carpa e os ministérios de Moisés e Elias, operando nessa carpa ou catedral gigante que foi prometido. Por isso que ele disse, na saudação, nessas palavrinhas, o que ele escreveu ali. Quando vejam a esse profeta mensageiro do sétimo selo, estarão vendo a vinda do Senhor com Moisés e Elias, cumprindo as profecias da terceira etapa na visão da grande carpa catedral. E aí me verão novamente. Porque aí é onde vai acontecer a ressurreição. Mas antes tem que ver esse ministério, o ministério de Jesus, de Moisés e Elias, operando, cumprindo a terceira etapa. Vê? Como a palavra, a revelação vai encaixando, engrenando uma com a outra e, no fim, cumprida, sendo materializada. Nessa mensagem ele tinha falado também, em 2006, tempo de espera e trabalho. Aqui tem uma partezinha que diz, e quando completar o número desta era, ou etapa da igreja, então não esperará mais a pessoa digna para pegar o livro selado com 7 selos que está na direita de Deus, e em seguida o abrirá, ou trará à terra na sua obra de reclamação, e entregará a um homem, e virá a adoção de todos os filhos e filhas de Deus, de todos os filhos do rei, os quais estão escritos nesse livro, o livro selado com 7 selos, que é o livro da vida do Cordeiro. Então entrará a uma etapa onde o poder de Deus manifestado em sua igreja e através da sua igreja, sob o ministério do último dia, não terá limitações. E Deus estremecerá essa terra e o céu também, falando. Isso será a voz que estremecerá o céu e a terra, será a voz de Deus falando por meio do ministério do tempo final. Se tem que ser falado, então terá que ter um instrumento para poder ser falado. E vocês vejam que ele nos fala em um lugar dessas tribos do norte que foram esparramadas, as quais estão dentro do cristianismo, e vemos que Ezequiel nos fala dos 2 paus na mão do profeta. O junta em um só, ou seja, que chegarão a ser um na mão do profeta. Agora, recordem que tudo é em um entrelaço, assim como as eras se entrelaçam. Também se entrelaçam as dispensações. E nos grupos também tem esses entrelaces, porque vocês vejam que depois as virgens fátuas entram, que aí tem uma grande quantidade, mas veja, esse entrelace começa desde dentro, e muitos têm raízes judaicas, mas vejam que no meio do povo, aí está a noiva. É o mesmo tecido. Ele corta um pedaço para a noiva, o outro para os escolhidos, 144 mil,
e o outro que resta são as fátuas, são virgens. Pero Dios va sacando Mas Deus vai tirando. para todo el A terceira etapa é para todos os grupos. Todos os grupos são impactados. Recuerden que Él viene por Mas su recordem iglesia que Ele vem por sua igreja noiva. novia. Y esos son los que Él recoge. E esses são os que Ele recolhe. Entonces tiene que haber E una para recolhê-los tem que ter uma separação. E aí estão os ministérios de Moisés e Elias sob capa, separación, esa segregación. fazendo essa separação, essa segregação. Esses 120 mil, Recuerden que son de las tribus de Él. e recordem que são das tribos do norte, De la primogenitura porque a bênção da primogenitura passou aos gentios. consiguiente tiene que haber un hijo Consequentemente, tem que ter um filho primogênito no meio dos gentios, en donde Dios está llevando a cabo, onde Deus estará realizando e está realizando o seu programa, uno descendiente de la tribu. e tem que ser um descendente da tribo de Judá. Agora, o que faz entre os gentios? Por isso que perguntam, mas o que faz lá? Viram por que a pergunta? Tiene que estar entre los gentiles. Tem que Y estar Elías ministró entre os gentios. E Elias ministrou nas tribos do norte entre os gentios. Isso é Efraim. Ahora vean cómo se mete esa línea. Agora vejam como Y es un descendiente entra directo essa linhagem del rey e é um descendente direto do rei Davi. Logo verão que hasta en la carne que até na carne del rey David. é um descendente do rei Davi. Breve logo verão, em breve verão. E eles identificarão e dirão, é esse, ele vem desta linhagem. No va a caber duda. Não vai ter lugar a dúvida Ahora nisto. vamos a leer una, déjame ver si consigo aquí rapidito. Agora, una deixa eu ver se eu encontro aqui rapidinho donde él dice um lugar onde ele disse, que este mismo é esse mesmo, 2008, 4 de maio, en Quito, Ecuador, em una Quito, palabra de Equador, saludo a los ministros. umas palavras de saudação aos ministros. Recuerden que el ministerio de Elías es Recordem que o ministério de Elias é para hebreus e gentios. Elias era das tribos do norte, assim que estará em sua quarta manifestação entre as pessoas do cristianismo, en donde también habrá un número onde muy também grande de miembros terá de um las número tribus muito perdidas grande de de Israel. membros das tribos perdidas de Israel, que talvez não saberão que pertencem às tribos perdidas de Israel, ou seja, que tem sangue dessas tribos perdidas de Israel. Depois aparecerá pela quinta ocasião, quarta ocasião, no reverendo William Branham. Y luego aparecerá por quinta Depois ocasión, aparecerá pela quinta ocasião por aí também, porque o ministério de Elias era entre as tribos do norte, onde Acabe estava reinando como rei sobre as tribos do norte, as 10 tribos, chamado o reino de Israel. E o reino do sul era chamado o reino de Judá. Agora, podemos ver que pelas tribos perdidas de Israel, por aí vai aparecer o ministério de Elias novamente pela quinta vez. E depois aparecerá com ele também o ministério de Moisés, porque ele disse que Elias chamará a Moisés com ele. Foram vistos no Monte da Transfiguração, adotando a Jesus. Hoje são vistos no Monte de Sião, a Igreja do Senhor, adotando seus filhos. E depois de ter adotado o instrumento e o ministério, porque uma coisa é a adoção do ministério, outra coisa é a adoção do instrumento, e outra coisa é a adoção como povo, como indivíduo, como igreja, como era e como dispensação, tudo de uma forma progressiva. Agora, o que está sendo realizado em cada um de vocês é essa prática, essa conversa como Jesus teve com Moisés e Elias. E quando aquela nuvem os cobriu, aí Pedro teve que calar, porque enquanto isso estava acontecendo, Pedro estava falando e representa aqueles que, enquanto Deus está dando adoção a seus filhos, aí estão intrometendo e falando coisas que não tem que falar, tentando fazer tendas por toda parte, quando tem somente uma voz para escutar. Esse é meu filho amado, no
qual me comprazo morar, no qual me alegro, a ele ouvir. Não aquele, e é o outro e o outro. Mas cada um tem que representar o que aconteceu ali. E isso é o que estamos vendo hoje. Viram como cada grupo vai se identificando? E mesmo assim, ouvido de lagartixa. Não entende, entra por um ouvido e sai pelo outro. Porque não tem esse sentido profético para compreender. Agora, isso é o que esses ministérios estão realizando, está fazendo. A separação, a segregação, identificando o que é certo e o que é errado. E nos ajudando, enquanto vai nos dando a palavra, vai nos ajudando, nos corrigindo o que temos que corrigir para agradar a Ele. Por que não queremos fazer para agradar o vizinho ou a outro? Eu faço porque eu quero agradar a Deus. Não é para agradar a ninguém. Que me chama de fanática ou de fanático, como queira. Chame do que quiser. Não estou aqui para agradar a ninguém. Eu estou aqui para agradar a Deus, para ser obediente a Ele e sua palavra. E depois eu receberei minha recompensa. E cada um receberá a sua recompensa. Que cada um lute por si mesmo. Agora são tempos difíceis, porque é tempo que para os jovens é o pior tempo para os jovens, porque e também para os adultos e tudo, os ambientes de trabalho e as coisas do mundo não ajuda para nada. Em uma etapa tão importante, porque se dissesse que alguém estaria fora do mundo, vamos dizer, ali para atravessar o Jordão, ali não estavam procurando sinal. Deixa eu ver se eu consigo um sinal aqui, porque eu tenho que escrever lá para minha sogra, para alguém, para que me leve o carro no mecânico. Lá tinha outro tipo de problema. Agora estão os problemas de lá, mas os de hoje, ou seja, tudo junto. E é mais difícil. Um tempo de preparação onde o mundo está, vamos dizer, o mundo assim muito aberto. É difícil, mas não é impossível. Não é impossível. Se Deus nos colocou aqui, creia em mim, é porque você pode. Que não vai ter coisa difícil que você não possa vencer. Temos passado por muitas provas e temos vencido. Não olhamos para trás, mas olhamos para frente. Como ele dizia, como essas palavras que ele diz, eu não sou ainda o que eu quero ser, mas eu não sou o que eu era antes. E vou caminhando para isso. Ainda me falta, mas eu estou indo para lá. Tem muitos obstáculos, mas eu vou para lá. Eu vou a essa meta. E recordem que você tem a palavra. Vocês têm a palavra. Sempre a fala. Proclame, fale, aprenda a usá-la. E aprenda a ser paciente. Quanto o Senhor tem sido paciente conosco. E pega esse garotinho, vem aqui e escapa novamente, volta aqui. Ele é paciente conosco. É porque eu caí novamente, mas não se preocupe, ele está aí. Eu me lembro quando eu fiz assim, você está aí debaixo e ele está em cima te cobrindo. Não saia dessas asas, ele está aí cuidando de você. É a proteção do anjo do pacto, a coluna de fogo em você, cuidando de você, te protegendo. Você é tão importante. Que a sétima dimensão, que é a presença de Deus, está respaldando nossa era e nossa dispensação. Tudo está a nosso favor.
São mais os que estão conosco do que os que estão contra. Ahora mire, sigue diciendo, Agora, vejam, continua dizendo. el instrumento donde estará ese O ministerio instrumento onde esse ministério estará será adotado. tendrá el título de propiedad. Terá o título de propriedade. Ahora ven ustedes que él ya está señalando y mostrando que ese Agora ministerio vocês vejam que ele já está assinalando e es que mostrando sería adoptado que é o ministério que estaria operando ali que seria adotado. de ese. Y nosotros Sempre nos falou señalar deste, nós tentando y cuántos mensajes usted apontar puede para buscar y ele. E encontrar. quantas mensagens você poderá procurar, encontrar. E ele fala assim, como que isso está cumprindo em um montão de mensagens. Como si él Você busca essas mensagens e ele fala como se ele estivesse cumprindo e realizando tudo. Porque naquele tempo ele não podia falar claramente. estando bastante Agora, establecido depois todo, que y se tudo fueron já estava bem estabelecido e alguns líderes que estavam tentando desviar o povo se foram, então ele começou a falar um pouco mais claro, vean, como nesse momento, vejam. vean que Cristo en el cielo Vejam que no céu, Cristo o pega e não come, ou traz à terra para entregar a um homem que tem que ser um membro da Igreja de Jesus Cristo e tem que ser um mensageiro. mensajero que esté en ese tiempo en medio O de la iglesia. mensageiro que neste tempo estiver no meio da igreja. Os demais mensageiros já se foram. Él se fue. E ele também se foi. Será el mensajero para la edad de la piedra angular. Será o mensageiro para a era da pedra angular. E então verão que a terceira etapa estará manifestada em toda a sua plenitude. A palavra criadora sendo colocada na boca de um homem. E esse homem falando e as coisas acontecendo. Para esa etapa, la iglesia será preparada. Para essa etapa, antes que llegue esa a etapa, igreja y será preparada antes que chegue essa etapa e será completada para, em seguida, os mortos ressuscitarem e se unirem a nós e nós sermos transformados. Estamos en la etapa en donde Agora vejam cada hijo de Dios que estamos em uma etapa, estamos na etapa onde cada filho de Deus, cada escolhido de Deus está sendo colocado na posição correspondente e reconozca quando su posición, toda a igreja noiva reconheça a sua posição, então virá o rapto, o irmão Branham disse. estamos llegando a una parte muy importante. Estamos chegando a uma parte muito importante no programa divino, Todo se va a estar entrelazando. onde tudo estará se entrelaçando Ese mundo denominacional e esse mundo denominacional estará por ahí tocándonos la puerta em breve estará por aí para recibir también batendo a salvación. porta, Dice batendo que na porta para Filipenses também receber capítulo 3, salvação. versículo 21, Filipenses capítulo 3, do versículo 20 ao 21, la diz, página 352 de e los também Sellos, na página 352 habla dos que selos, viene para- aí nos fala que ele vem para nos redimir, ou seja, nos transformar. Hay un lugar que estuve leyendo de Tem um lugar que eu estive lendo, por qué tuvieron que ser pastores, por que tiveram que ser pastores, obra maestra, também em obra-prima, também em qual é a atração no monte. algo hoy allí. Dessas três, talvez vamos tocar algo ali hoje, porque ele disse, estou esperando sua vinda, Dice, y viene que para virá, redimir. e diz, e vem para redimir. Ahora, por eso usted puede ver Agora, por isso, você pode ya ver en esa etapa pessoas llorando, recibiendo nessa etapa orando e recebendo ao Senhor en una nueva edad, en una nueva dispensación, em uma nova era e em uma nova dispensação, en el entrelace entre los escogidos mas no entrelace denominacionales. entre os escolhidos e esse mundo denominacional estará sendo realizado tudo isso primeiro com a noiva. No sabemos si de entre todos Mas não sabemos, dentre todos, quanto tem dessas tribos do norte. dejar que todo vaya corriendo, Agora vamos deixar que tudo vá, porque desde las tribus del norte correndo, de ellos dicen porque das tribos do norte, muitos deles disseram, estão dizendo e dirá, mas isso é o que eu estava esperando. Depois vai corresponder a essas duas tribos do sul dizer o mesmo, que son los grandes religiosos. que são os grandes religiosos. Ahora todo en un entrelace. Agora tudo em um Y ahí entrelace. está la novia, E aí está a noiva, los escogidos. os escolhidos. Todos son escogidos. Todos são escolhidos. Escogidos Escolhidos de en medio de el pueblo que es la novia.
do meio do povo que é noiva, como 144, escolhidos como 144.000, porque hay un número, escolhido como fatos, porque também tem um número, porque aunque dice que muchos no porque podía- que no se puede mesmo contar, que diz que não podiam ser contados, tem um lugar no Apocalipse que fala, mas vocês vejam, Deus sabe quanto é. todo se está llevando a cabo. Bem, tudo está sendo realizado conforme o programa divino. E o importante é que você é parte desse programa divino Estamos ya llegando e que já estamos chegando a uma etapa muito importante, donde se está entrelazando todo para onde los demás tudo está se entrelaçando para os demais grupos. grupos. El pueblo hebreo está también E o povo hebreu também está muito pendente, muito atentos, ou seja, os ya líderes. estaremos viendo pronto E logo estaremos vendo estará llevando a cabo tudo o que Deus estará realizando con ellos también. Todo com eles também, tudo em uma entrelace. lo importante es Assim que o importante corresponde a nosotros, é a parte que corresponde a nós, la recibamos, e nós a recebamos, a criamos, entendemos, e o que não entendemos, oramos a Deus para que nos ajude a entender, poder seguir preparando. para poder seguir nos preparando para a nossa transformação. Él depende de ustedes. Ele depende de vocês e nós dependemos dele. Miren, así es como Vejam, cuando se está llevando a cabo assim como está realizando um trabalho, trabajadores, reúne os trabalhadores, se va a hacer así, esto así, esto así. ó, isso vai ser feito assim, isso assim, assim, façam isso, façam aquilo, Y uno los ve a todos. e a gente vê a todos, Pero cuando se lleva a cabo mas lo que quando realiza habló para que se o hiciera, que foi falado para fazer, y uno mira todo el, e a gente olha es bien tudo, difícil uno verlos a todos. é difícil a gente ver a todos, De todo eso que se porque estão dentro de tudo isso que foi planificado para realizar esse no trabalho. se ve a todos. E talvez não veja todos, mas estão aí. Ahora hay un pueblo preparándose Agora tem um povo se preparando para que Dios llene completamente esos vasos. para que Deus encha completamente esses vasos e faça uma obra que nunca foi feita neste planeta Terra. Ele está preparando seu povo Y los va a usar. e o No creo que usted va a estar usará. Não pense que você vai estar sem fazer nada. que no quiere E esse que pensa que não vai fazer nada, a esse é que será dado mais para fazer, porque estamos aqui para fazer uma obra. E tem um propósito divino. O que dizemos é, Senhor, me usa em tudo o que Tu tens para mim, sem limitações. E tenha que acontecer o que tiver que acontecer, Senhor, estou em Tuas mãos, para que Tu me use nessa etapa. como siempre he dicho, Eu desejo, como sempre tenho dito, prepare que Deus prepare filhos e filhas de Deus, para que sean de ayuda en ese ministerio, para en que esa sejam etapa, de ajuda a esse ministério, nessa etapa, para as fátuas, para os hebreus e para o mundo. preparando su pueblo Deus está preparando seu povo y llegar al punto en donde e vai chegar a um ponto que não vai ter nem tempo mais para ir ao trabalho, va a haber tanto caos y tantas cosas. porque vai ter tanto caos, tanta coisa, e vai em casa somente para olhar, fazer uma olhadinha, dar uma olhadinha para ver se está tudo em ordem e voltar. E se tiver que fazer alguma viagem em algum lugar, então iremos. No se preocupe por la línea aérea. Não se preocupe pela companhia aérea. Reservada para A ustedes. primeira classe já está reservada para vocês e é na companhia aérea de Deus. Assim que nessa companhia aérea, nessa aí, nós não vamos ter limitações, não vamos ter limite nem esperar em salas. Não, Vamos a cabo la obra. estaremos no lugar, faremos a obra e vamos para outro. Todo será algo tan común entre Tudo será algo tão comum entre nós. Veja, isso foi o que nos falou. Olha, mas como era tão simples. Ah, estão nos esperando lá. Ah, já estamos aqui. Fue una obra rápida la que hizo el Señor. Uma obra rápida que o Senhor fez no tempo dos apóstolos. Felipe jalarse Imagina Felipe para allá otra vez. voltar para trás novamente, Eso era lejos. puxar para trás, isso era longe. Nós precisamos de você aqui. Jum, o Espírito Santo o transportou e o levou. No llevó el cuerpo, no crean que se quedó la ropa Ele allí. não levou o corpo e
Você está pensando que a roupa ficou ali? Não, porque como ele ia se apresentar lá? Ele foi com roupa e tudo. Ou seja, que até mesmo as coisas palpáveis, coisas terrenas que não têm vida, podem ser transportadas, poderão ser transportadas. Aí tem muito do que falar. Quanto a isso também não tinha limitação. O sapato deles no deserto não cresceu e a roupa ia crescendo com eles no corpo. E isso não tem vida. Ah, mas estava a coluna de fogo no meio do povo que é criador. Essa palavra estava aí, o criador desse tecido. Não podia fazer o tecido crescer e o sapato. Então não vai poder transportar você com tudo, com sapato e com roupa. E se as malas estiver pesada, e você fala de malas por causa do equipamento, assim que não se preocupe pelo excesso de peso. Aí é sem limitações. Qualquer um que nos escutar fala, esses aí não estão certos da cabeça. Fica como pensando essas coisas? É porque nós temos a mente de Cristo. Nessa mente não tem limitações. Nós não estamos nas pequenices. Nós estamos com alimento sólido, maná puro. E aí estão todas essas bênçãos que estão na terra prometida. Que Deus os abençoe, Deus os guarde e continue passando o dia feliz, um dia alegre, cheio das bênçãos de Deus. Hosana, 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 bendito o que vem em nome do Senhor. Foi falado 2000 anos atrás e hoje dizemos o mesmo. Hosana nas alturas. Hosana, Hosana, bendito o que vem em nome do Senhor. Atualizado hoje, essa escritura atualizada hoje. Hoje se cumpriu essa escritura diante dos vossos olhos. Hoje viram o Rei. Hoje viram o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores em sua obra de reclamação, cumprindo o que ele prometeu, reunir sua noiva e lhe dar a fé do rápido. Que Deus os abençoe, Deus os guarde. E até às 10 da manhã, onde estaremos novamente aqui, louvando, glorificando a Deus e com nossos corações abertos para receber sua palavra. E deixando tudo para trás, e que nada nos estorve, nem trabalho, nem coisa alguma. Mas que seja a pessoa com Deus, que seja somente o teu corpo, o teu ser, tua alma rendida a Ele hoje, para receber suas bênçãos, cura espiritual e cura física. O que você deseja, o que você procurar, você vai encontrar. O que você deseja. Que Deus os abençoe e os guarde. Hosana nas alturas. Hosana ao que vem em nome do Senhor. Que Deus os abençoe e os guarde a todos. Os amo de coração e sempre estão em minhas orações. Eu sei que vocês também oram por mim, por minha esposa, pela minha família e todos que estão nas viagens, vão nas viagens, por Miguel, sua esposa, e os ministros e os irmãos, todos orando uns pelos outros, como um só corpo. E consciente de quem somos. Somos os maiores que essa terra tem no seu seio, que é você e sou eu. Onde quer que você for, aí vai Hosana. Por quê? Por quê? Porque você está cavalgando sobre a palavra pura. Bom, até eu falo, e que Deus os abençoe e os guarde muito. E bom proveito no café da manhã também. Bem, Deus os abençoe e Deus os guarde.